A graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Hoje nós estaremos estudando à luz da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, versículos 7 a 18. Estaremos estudando a respeito da sofrida, mas vitoriosa carreira cristã. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios com um duplo propósito. Primeiro, Paulo escreve para defender o seu ministério das acusações daqueles que dizia que ele não era apóstolo. O segundo propósito pelo qual Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios é para encorajar os cristãos fiéis que estavam sofrendo perseguições por parte dos oponentes, por parte dos inimigos da cruz. Nós percebemos então que nesse texto o apóstolo Paulo vai nos mostrar a respeito da sofrida, mas vitoriosa carreira cristã. Nós vamos dividir o nosso estudo em 5 momentos. O primeiro, nós vamos falar sobre os infortúnios. Segundo, nós vamos falar sobre as superações ou as vitórias parciais. Terceiro momento, nós vamos falar sobre a finalidade dos infortúnios. Para que serve então as aflições dos crentes, dos cristãos? Quarto momento, falaremos sobre a vitória final. E o quinto momento, nós vamos falar sobre a razão das vitórias. Quem de fato faz com que o cristão vença e se torne um vencedor. Primeiro momento, nós vamos falar sobre os infortúnios. Paulo nos mostra aqui alguns infortúnios, ou algumas aflições, ou alguns problemas que os cristãos comumente passam nesta terra. Ele vai citar aqui alguns deles. Primeiro, ele fala sobre a tribulação. Veja que o texto vai nos mostrar: em tudo somos atribulados. E o que é a tribulação? O dicionário vai nos mostrar que a tribulação significa adversidades, aflição, pressão. E isso é muito comum na vida cristã. Sermos afligidos, sermos pressionados, quem sabe a testemunhar falsamente, quem sabe a abrir mão da nossa fé. Nós somos de fato atribulados. Paulo também vai nos mostrar que os infortúnios se constituem na perplexidade. Veja, na sequência ele vai dizer que em tudo somos perplexos, sofremos então esta situação. O dicionário vai nos mostrar que perplexidade significa indecisão, espanto, desespero. Ora, isso é comum na vida cristã, sem sombra de dúvidas.
Nós vamos estudar aí e perceber que muitos servos de Deus no passado, por mais experientes, santos e sábios que fossem, enfrentaram momentos de espanto, momentos de medo, momentos de dúvidas, de desespero. Esses são os infortúnios que o cristão vai passar nesta terra. Paulo também vai nos mostrar que nesta terra nós seremos perseguidos. E o que o dicionário fala sobre perseguição? Perseguição significa ir ao encalço, importunar. E desde os primórdios da vida cristã, que a igreja é importunada, que a igreja é perseguida. E nós, de igual forma, por sermos cristãos, também seremos perseguidos. Sofremos as perseguições de uma forma ou de outra. Por fim, Paulo fala sobre abatimento. Ele diz que os infortúnios se constituem também no abatimento. E o que o dicionário nos diz sobre abatimento? O dicionário nos diz que abatimento significa estar prostrado, lançado ao chão. E quantas vezes nós somos abatidos? Quantas vezes nós estamos no chão? Quantas vezes nós estamos prostrados? Quantas vezes uma situação nos leva ao chão? Há algumas pessoas que dizem por aí, alguns pregadores que dizem que não, o cristão não passa por nada disso. O cristão não tem dúvidas, o cristão não tem abatimento, o cristão não passa por atribulações, o cristão não passa por perseguições. Esse não é o evangelho da cruz. Então, este primeiro momento nos mostra os infortúnios da vida cristã. Nós passamos por tudo isso, isto é comum à vida cristã. Jesus passou, os apóstolos passaram, os pais da igreja também. A igreja sempre enfrentou essa dificuldade e nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, também passamos por esses infortúnios. O segundo momento do nosso estudo vai nos falar sobre as superações com relação a esses infortúnios, ou as chamadas vitórias parciais. Com relação à atribulação, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E a palavra angustiado nos traz aqui outras como sinônimo, ânimo. Então nós vencemos a angústia com ânimo, coragem, determinação, discernimento. As adversidades vêm sobre nós, mas nós não podemos perder o ânimo. Lembra do que Jesus disse aos discípulos no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 33, um texto bastante conhecido? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então nós somos atribulados, mas nunca angustiados, nunca desanimados. É preciso ter ânimo. Então Deus nos dá este ânimo para vencer as adversidades, as tribulações. Também Paulo vai nos mostrar que em decorrência da perplexidade, ou seja, indecisão, espanto, medo, nós vencemos com esperança. O texto nos diz assim: somos perplexos, porém não desanimados. Esperança significa confiança, fé, sentimento de quem vê possibilidade. Às vezes nos sobrevém medo, espanto, dúvidas, mas esse sentimento não nos destrói. Esse sentimento não nos desanima, porque Deus nos concede a esperança de que haverá uma solução, de que haverá, sem sombra de dúvidas, uma provisão da parte de Deus. Paulo também vai nos mostrar que em decorrência da perseguição há uma proteção. O texto nos diz assim: somos perseguidos, porém não desamparados. Paulo mostra a respeito dessa superação. Como é que nós superamos então a perseguição? Com a proteção. A certeza que temos que não estamos sozinhos. E proteção significa auxílio, cuidado. Por fim, ele vai nos mostrar que nós somos abatidos, porém não destruídos. E nós vencemos então o abatimento com a força, que significa energia, vigor, resistência.
Deus então nos dá a força, Deus nos dá esperança, Deus nos dá ânimo, Deus nos dá proteção para vencer os infortúnios da vida. Este é o segundo momento do nosso estudo. Paulo mostra primeiro os infortúnios, posteriormente apresenta as superações. O terceiro momento do nosso estudo fala sobre a finalidade dos infortúnios. Nós bem sabemos que nada na vida do cristão é por acaso. Tudo tem um propósito. E Paulo vai nos mostrar nos versículos 10, 11 e 17 qual era de fato a finalidade dos infortúnios, ou a finalidade das aflições, dos problemas, das adversidades. Ouça o que o texto nos diz. Versículo de número 10, assim nos diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A primeira finalidade pelo qual nós passamos pelos infortúnios é para manifestar a vida de Cristo em nós. Paulo estava dizendo: meus irmãos, o sofrimento que vocês estão passando não é um sofrimento aleatório, sem sentido. Não, é para que Cristo seja manifestado na vida de vocês. Ele deixa isso bem claro no versículo de número 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, para que Cristo seja apresentado às pessoas por meio do nosso sofrimento. O versículo de número 11 também nos diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Nós percebemos então que os infortúnios também servem para revelar o peso da glória eterna, para mostrar-nos a respeito da recompensa. Paulo, em outra carta, mais especificamente na carta aos Romanos, ele chega a dizer que a glória que está por vir é incomparavelmente melhor do que o sofrimento desta terra. Paulo então estava dizendo: os infortúnios servem para colocar os nossos olhos na glória celestial, para entendermos o peso, para entendermos a magnitude da glória eterna. O sofrimento serve para manifestar a vida de Cristo em nós, mas também serve para valorizarmos, para entendermos o quão importante é a vida eterna. Não esqueçamos do que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, os infortúnios na vida do cristão têm um propósito, têm uma finalidade: manifestar a vida de Cristo e, ao mesmo tempo, revelar a glória que está por vir. O quarto momento do nosso estudo vai nos mostrar a respeito da vitória final. Falamos aqui que nós enfrentamos infortúnios. Também apresentamos as superações ou as vitórias parciais. Também mostramos a respeito da finalidade desse sofrimento, dos infortúnios. Mas Paulo nos apresenta aqui uma vitória final. Versículos 14, 16 e 18. Veja o que nos diz o versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele vai nos mostrar que assim como Jesus foi ressuscitado por Deus, nós também seremos. Teremos uma vitória final. Haverá uma ressurreição. Isto quer dizer, não haverá mais morte. Não teremos mais como passar por este sofrimento, porque Ele vai nos trazer uma ressurreição, uma nova vida. Versículo de número 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele fala aqui sobre renovação. Primeiro fala sobre ressurreição, agora renovação, apontando
para uma nova vida, para uma nova geração, para uma nova dimensão. E o versículo de número 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aquele ponto aponta para o estado de glorificação. Ele diz: os nossos olhos não podem estar nas coisas temporais, mas nas coisas eternas, naquelas que não passam, naquelas que permanecem. Esse é o estado de glorificação. A vida cristã, ela é sofrida, mas é vitoriosa, ela é esplêndida, ela é gloriosa. Passamos por infortúnios, mas superamos. O nosso sofrimento tem um propósito: glorificar a Deus, manifestar a vida de Jesus em nós. Haverá uma vitória final sobre tudo isso. O nosso sofrimento nesta terra, ele é provisório, porque o que nos aguarda é uma alegria perene. Por fim, o último momento do nosso estudo, o texto nos apresenta aqui a razão das vitórias, tanto as parciais quanto a vitória final. Está no versículo de número 1. E nós deixamos de forma proposital para mostrar que, de fato, existe alguém que, muito embora passamos por muitas lutas, muitos sofrimentos, nos concede a vitória. Paulo inicia falando sobre isso. Versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Somos barro, somos perecíveis, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A razão da vitória do cristão é o próprio Deus. É Ele que nos faz vencer. Ele venceu por nós, não somente nos dando forças para superar os infortúnios nesta terra, mas nós vamos perceber que em todo o texto Paulo está se referindo a Deus como aquele que concede a força, concede as vitórias, as superações, é aquele que dá de fato uma nova vida, é aquele que faz ressuscitar. A razão pela qual nós nos tornamos mais do que vencedores é Ele, Deus. Ele está conosco, nos fortalecendo, nos sustentando, hoje e para todo sempre. Tenha certeza que Ele está lhe concedendo forças para superar os infortúnios, mas tenha certeza que Ele já conseguiu uma vitória. E nós sabemos o final dessa história. O final é um final feliz, onde os crentes que sofrem, que padecem, que vivem uma dramaticidade tremenda nesta terra, terá certeza de que passará a eternidade na glória celestial. Eu quero concluir com uma frase de Richard Baxter, um teólogo britânico. Ele disse assim: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando força para superar os infortúnios, mas nos fazendo entender que os nossos olhos devem estar postos na vida futura, na Canaã celestial. A vida cristã é sofrida, mas é vitoriosa. Deus te abençoe, meu irmão, e fortaleça cada vez mais.